Vocês conhecem a verdadeira história da Páscoa? Não? Então, fique aí que eu vou te contar tudo. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com ele. Aí, ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus veio salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Ele curava os cegos, deu comida para um monte de gente, transformou a água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso, tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. E mesmo assim, ele foi para Jerusalém. Lá, ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. Ele dividiu a comida com os amigos e lá eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou algo muito importante, que a gente deve amar os outros igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Mas você acredita que eles dormiram? Jesus falou: acordem, acordem, acordem. É importante que vocês orem, gente. Mas eles não acordaram. Bem nessa hora que ele estava orando, ele foi preso. Aí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele. Aí ele tinha um chicote de pá, pá. E agora já era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil ele carregar aquela cruz. As pessoas gritavam: salve assim mesmo, se você é Deus, desce daí, cara. Ele estava sofrendo sem falar nada. E bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo estava escuro, bem escuro, e as nuvens choravam no céu. Eles colocaram Jesus em uma caverna, protegida por um guarda bem bravo, para ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, e ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Estavam todos muito tristes, como se tudo aquilo que eles tivessem sonhado tivesse acabado. No domingo, os amigos de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, mas apareceu um anjo bem legal. Apareceu um anjo bem legal e falou assim: não tenham medo. Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. Aí eles saíram correndo. Jesus está vivo!
Essa é a historinha da verdadeira paz. Entre nosso Deus entregou seu Filho Jesus para morrer por nós, porque Ele ama a gente. Ele ama a mamãe, o papai, o tio, a tia, Ele ama todo mundo. Os psicólogos explicam essa aflição de Jesus. O sofrimento tão grande que Jesus passou. E eu vejo as pessoas colocando isso nas suas redes sociais. Em uma semana, muita coisa pode acontecer. Em uma semana, muita coisa pode acontecer, tudo pode mudar. E a semana passa, chega a sexta-feira santa, e lembramos a morte de Jesus, ali no salve da aleluia, e o domingo da ressurreição. E nós vivemos aqui, vivemos uma grande festa, lembrando que Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e ressuscitou. Mas sabe o que acontece, queridos? Muitas pessoas que botaram isso nas suas redes sociais, só lembram do sacrifício de Jesus na semana da Páscoa. Só lembram que Jesus morreu e ressuscitou na semana da Páscoa. Apenas um ato. E sabe o que acontece na segunda-feira? Continua vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. Continua pecando, continua adulterando, continua fazendo tudo que desagrada a Deus. Mas na semana da Páscoa não. Faz um monte de rito desse. Não come carne, não come sangue. Aí chega na semana da Páscoa, pode comer peixe. Faz um monte de rito. Mas o coração continua pecaminoso. E não tem mudança de vida. Sabe por quê? Porque não reconhece o sacrifício da cruz. Não reconhece que a cruz que muda tudo pode mudar a vida dele. E só relembra essa data como se fosse um feriado qualquer. E não é. Não é. É tão poderoso que Cristo mudou a história. Nós vivemos a história de duas fases: antes de Cristo e depois de Cristo. E assim é na vida daqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador. Assim é na vida daqueles que reconhecem o seu sacrifício na cruz. A nossa vida é assim, como a gente era antes e como a gente se torna depois de Cristo. Eu jamais serei o mesmo depois que eu tive esse encontro com Cristo. Eu jamais serei o mesmo. Você jamais será o mesmo depois que você teve esse encontro com Cristo. Se você não teve, jamais será o mesmo quando tiver esse encontro com Ele. E eu não estou falando de frequentar cultos, eu não estou falando de adorações, eu não estou falando de cantar louvores, eu não estou falando de pregar a palavra, porque a Bíblia relata sobre isso também. Que no final dos tempos chegarão muitos ao Senhor, dirão: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei.
ele vai falar assim para muitos: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, seguir a Cristo é muito mais do que vir à igreja. Seguir a Cristo é muito mais do que cantar louvores. Seguir a Cristo é muito mais do que pregar a sua palavra. Tem que ter um coração quebrantado e contrito, um coração que reconhece o sacrifício naquela cruz, um coração disposto a buscar o Senhor, a reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e receber esse perdão que vem do céu, e ter essa expiação dele. O que é essa expiação? É o sacrifício que remove o pecado e satisfaz a justiça de Deus. Um fato interessante que acontece quando Jesus está naquela cruz: as pessoas começam a zombar dele, e as pessoas começam a declarar, a falar de Deus. As pessoas olham para Jesus naquela cruz e falam: não é você que estava falando que ia reconstruir o templo em 3 dias? Por que você não desce dessa cruz? Não é você que estava dizendo que era o rei dos judeus? Não é você que estava dizendo que poderia salvar o mundo? Por que você não salva a si mesmo e desce dessa cruz? Por que ele não fez isso? Jesus poderia descer daquela cruz com seu poder? Sim ou não? Ele poderia, se ele quisesse. Mas ele não fez. Porque era necessário satisfazer a justiça de Deus. Era necessário ele morrer naquela cruz, levar o pecado à humanidade. E quando nós vemos Cristo, fala que ele arrastou o pecado da humanidade sobre ele. Você já percebeu, Pedro? E quando você está em pecado, e quando você peca, você parece que carrega um peso sobre as suas costas. E quando você se arrepende, você se ajoelha, você se entrega à vontade do Senhor, você pede perdão a Ele, e você sente aquele peso sair do seu corpo. Sabe o que você está pagando, Deus? Você está tirando esse peso e está lançando sobre Jesus. É por isso que você sente esse alívio. Ele foi o substituto perfeito. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu no seu lugar. Aquela morte naquela cruz era que eu e você merecíamos, mas ele morreu em nosso lugar. Isaías já tinha profetizado isso lá atrás. Isaías 53:5 vai dizer que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelo nosso pecado. Jesus levou sobre si o castigo que era nosso. Ele levou sobre si. Para quê? Para nos reconciliar com o Pai. O que é essa reconciliação? É a restauração do relacionamento entre Deus e o homem. Porque o pecado ele nos separa. Você já percebeu que quando você parece que comete o pecado, parece que tem uma barreira, parece que tem algo que impedindo de se chegar ao Senhor? E às vezes até nós mesmos, com consciência do nosso pecado, nós nos achamos indignos
Nós nos achamos indignos de pedir perdão. Mas porque nós pecado cria essa barreira que separa o homem de Deus. Mas quando Jesus olhou naquela cruz, aí nós vamos ver em 2 Coríntios 5,19. 2 Coríntios 5,19. Olha o que Deus fez aquela cruz. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Você não é mais inimigo. Agora você pode ser chamado de filho de Deus, e filho amado do Senhor. Você é um filho amado. Você é um filho amado. Às vezes a gente se acha o pior ser humano da face da terra. Às vezes a gente acha que não merece. E nós não merecemos mesmo. Nós não merecemos o amor do Senhor. Nós não merecemos a sua justiça. Nós não merecemos o seu perdão. Mas essa graça, o amor do Senhor, Ele nos dá. Ele nos dá. E é de graça. E não é por nada que a gente possa fazer. Não é por obras, como a gente costuma falar. Porque se fosse por alguma coisa que a gente pudesse fazer, o sacrifício de Jesus já não teria valido a pena. Se fosse por algo que eu e você pudéssemos fazer para alcançar a salvação, Jesus não precisaria morrer naquela cruz. Mas Ele sabia que a gente não poderia fazer nada, porque nós somos pecadores. Nós já nascemos carnais, já nascemos da descendência adâmica, que Adão pecou e o pecado entrou no mundo, e a partir dele todos nós somos pecadores desde que nascemos. Mas do mesmo modo que o pecado entrou no mundo através de um homem, do mesmo modo a salvação também veio através de um homem, e esse homem é Jesus. Esse homem é Jesus que muda a nossa vida. Esse homem é Jesus que muda a nossa história. Eu pedi isso aqui para aqueles que já aceitaram Jesus como seu Senhor Salvador, contar sua experiência de transformação de vida. Eu creio que todos teriam uma história para contar. Mas eu e você sabemos do poder que Deus faz na nossa vida. Quando Ele pega um homem pecador, do lamação do pecado, um homem que não fazia nada, um homem, uma mulher que não tinha futuro, e Ele restaura, e Ele faz o reino da sua maravilhosa luz. E aí nós entendemos que quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas, nós estamos nesse reino de Deus, no reino da sua maravilhosa luz, Deus. E você pode ter certeza, quando você está no reino do Senhor Jesus, tudo vai bem. Por isso nós declaramos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém ou não amém? Amém. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós estamos no seu reino, no reino da sua maravilhosa luz, querido. E não há poder do maligno que pode tocar na sua vida, porque agora você é um filho amado do Senhor. Jesus está guardando e sustentando a sua vida. Na cruz, Jesus fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Ele nos declarou justificação. Ele nos perdoou completamente, nos deu perdão. Ele pagou o preço pelo nosso pecado de expiação.
e nos trouxe de volta para Deus. Reconciliação. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Então, irmãos, nessa noite, Jesus fez tudo por você. Ele levou seus pecados, pagou a sua dívida e te declarou justo e abriu um caminho de volta para Deus. E é muito interessante porque eu estou preparando uma mensagem que eu estarei pregando novamente. Isso é apenas uma introdução da mensagem do mundo. Mas no livro eu vou falar, está falando Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aqui nós estamos falando que Jesus abriu um caminho de volta para Deus. E eu não sei se você já ouviu falar, a gente já falou aqui, e fugiu a palavra. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos tendo conversão. E às vezes, tentando ilustrar isso, a gente sempre fala, né, que é como se a gente estivesse andando numa estrada. E uma estrada que aponta. E a gente está andando a passo do lado para o inferno. E a gente tenta ilustrar isso é como se a gente, quando nós temos um encontro com Cristo, aceitamos como nosso Senhor Salvador da nossa vida, aí há a conversão, é como se a gente mudasse a direção e voltasse. Só que meditando essa palavra que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Quando nós aceitamos Jesus, antes nós estávamos no caminho que leva à morte. E a palavra do Senhor vai dizer que há caminhos aos olhos dos homens parece bom, mas que no final conduz à morte. Mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós temos essa conversão e a gente começa a seguir um novo caminho. E agora essa conversão não é apenas dar minha volta e voltar ao caminho. Não é seguir qualquer caminho. Agora você tem uma direção. Agora você tem um caminho a seguir. Um caminho que é de verdade, um caminho que leva a vida e essa vida é eterna. E esse é o caminho a Jesus Cristo. Então é por isso que eu declaro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então agora você tem um caminho, você tem uma direção, querido. Eu não sei nessa noite se você está aqui, se tem alguma coisa que impediu de seguir esse caminho, se tem alguma coisa que impediu de andar por essa estrada que leva a vida eterna, de ir até Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido, entregue a sua vida para Jesus. Vá do jeito que você está. Jesus ele não vai ter uma exigência. Jesus não fala que você precisa ser santo para ir até Ele. Jesus não pede para você ir a Ele com boas obras. Jesus não faz nenhuma exigência. O que Jesus fala para você é assim: ó, vinde como estás. Vá comigo. Lance a sua vida diante da cruz e veja o que Ele pode fazer na sua vida. E veja a sua vida sendo transformada com Ele, assim como Ele fez na minha vida. Ele pode fazer na sua vida também. E quero só ver Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas que tenha a vida eterna. João 3:3. Esse é o versículo ápice da Bíblia. Nós falamos que o versículo, o coração da Bíblia é esse versículo. A salvação é para aqueles que creem em Jesus. E ela é para todos. Ninguém aqui é mais santo que ninguém. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Todos nós somos pecadores. A diferença é que nós reconhecemos que somos pecadores. A diferença é que nós reconhecemos que carecemos da graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E a diferença é que nós reconhecemos que sem Ele nada somos e sem Ele nada podemos fazer. Ele morreu por nós. Ele morreu para nos dar vida. E Ele morreu para nos salvar. Então reconheça o sacrifício de Jesus naquela cruz. Não relembre esse sacrifício apenas na Páscoa. Não relembre esse sacrifício apenas na Semana Santa. Relembre esse sacrifício todos os dias da sua vida. E viva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus Ele possa te abençoar e escrever uma nova história na sua vida, querido. Deus Ele faz na nossa vida coisas que nós nunca imaginamos viver, experimentar, mas Cristo Ele pode fazer da nossa vida. Cristo Ele pode mudar a nossa história. Cristo Ele nos ama de uma maneira incondicional, uma maneira que a gente não merece, mas Ele nos ama. E Ele quer a sua vida. Ele quer salvar a sua vida. E é muito forte isso, querido. É muito forte o que o Cristo faz na nossa vida. E creia que Ele pode fazer na sua vida também. Se você não teve um real encontro com Ele, peça, dando ao Senhor, dando, creia, e Jesus Ele pode salvar você. Eu quero orar com você. Eu não posso terminar essa mensagem, Deus, sem te dar essa oportunidade para essa escolha hoje. De entregar essa sua vida no altar do Senhor. De reconhecer esse sacrifício na cruz. De reconhecer que você também é pecador. E você carece também desse amor. Você também precisa desse amor. Salve. Quero te fazer essa pergunta: se tem alguém aqui que reconhece esse amor do Senhor, quer entregar a sua vida no altar. O Senhor Jesus Ele não exige nada dele. Ele não exige nada de você. Ele só exige que você entregue a sua vida no altar do Senhor. Eu quero convidar o Poço Luz nesse momento. O Poço Luz vai estar cantando, e você pode estar meditando nessa palavra. E no final, nós vamos estar orando, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Ele é
Amém. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E essa oportunidade, se você quiser pegar sua vida no altar do Senhor, nós estamos aqui para orar pela sua vida. O convite está público. Não sabemos o dia de amanhã, mas hoje é dada a oportunidade. Mas se não tem a oportunidade desse não está de pé para a gente estar orando. Convidar o pastor que tem que fazer nossa oração e entregando sua vida no altar do Senhor, e assim nós estaremos encerrando esse culto. Mas fique a reflexão, sempre nos lembrar do sacrifício e do amor do Senhor naquela cruz de Golgota. Senhor, mais uma vez nós louvamos e bendizemos o teu nome, a beleza da tua santidade, Pai. Privilégio de podermos estar aqui e ter prestado o nosso culto ao Senhor. Que Ele possa ter aceito, ó Deus, em teu trono de graça, com cheiro suave. E que nós possamos retornar aos nossos lares, mais cheios do que quando que nós chegamos. Conceda-nos, ó Deus, uma semana, ó Deus, nessa continuidade, em paz, ó Deus, de tranquilidade, de experiência contigo, onde possamos estreitar, Senhor, a nossa intimidade e que possamos, Deus, nos preparar para retornar e estarmos juntos para continuar louvando e bendizendo o teu nome. Nos conceda uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.